Irmãs, irmãos em Cristo, com grande alegria, expectativa que hoje nós vamos falar sobre o Salmo 77. Ele é um cântico que traz um sentimento de aflição na alma humana, uma busca incessante por Deus, em meio à dor, ao sofrimento na vida do cristão. Assim como o salmista, muitas vezes a gente nos encontra, né, nessa situação, noites escuras, questionando a presença de Deus, questionando a sua bondade, o seu poder. Nós sentimos esse peso desse sofrimento, essa solidão, esse abandono, esse desespero de incertezas. Mas é justamente nesse momento de profunda aprovação de cada cristão que nós somos convidados, recebemos um convite de clamar a Deus, de relembrar suas obras, de confiar na soberania do Senhor. Deus transforma o caminho da angústia em esperança, do desespero em confiança. Então, ao longo desse nosso estudo, nós vamos explorar essas profundezas desse salmo tão belo. Nós vamos desvendar os seus tesouros, tesouros espirituais. Nós vamos aplicar estes ensinamentos às nossas vidas, aos nossos sentimentos. Juntos poderemos expressar melhor o nosso sentimento a Deus, com honestidade, encontrando força na memória das bênçãos do Senhor, contemplando a majestade de Deus sobre toda a natureza, descansando em seus braços amorosos. Com gratidão e fé, eu convido todos vocês a abrirem seus corações, abrirem suas mentes, a receberem essa mensagem do salmista. Que o Espírito Santo nos ilumine e ele nos conduza também nesse estudo, para que possamos conhecer mais a Deus, experimentar mais a sua paz e que isso exceda todo o nosso entendimento, para que possa edificar a obra do Senhor. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja aqui conosco para esse estudo. Vamos lá. O Salmo 77 vai dizer o seguinte: elevo a Deus a minha voz e clamo, elevo a Deus a minha voz para que me atenda. No dia da minha angústia procuro o Senhor. Erguem-se as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Lembro-me de Deus e me lamento. Queixo-me e o meu espírito se abate. Conservas vigilantes os meus olhos. Estou tão perturbado que nem posso falar. Considero os dias da antiguidade, os anos dos tempos passados. De noite lembro-me do meu cântico. Medito em meu coração e o meu espírito percrusta. Redeitará o Senhor para sempre? Não tornará a ser favorável? Cessou para sempre a sua bondade, findou a sua promessa de geração em geração. Esqueceu-se Deus de ser misericordioso, ou na sua ira fechou ele as suas ternas misericórdias? Então disse: a minha fraqueza é esta, mas me lembrarei dos anos da destra do Altíssimo, lembrarei das obras do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e considerarei os teus feitos. Ó Deus, o teu caminho é santo. Que Deus é grande como nosso Deus. Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notório o teu poder entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram. As nuvens despedaçaram água, os céus trovejaram, também as tuas flechas dispararam. A voz do teu trovão estava no céu, os relâmpagos iluminaram o mundo, a terra se abalou e tremeu. No mar foi o teu caminho, e as tuas veredas nas grandes águas, e os teus passos não foram conhecidos. Guiaste o teu povo, como a um rebanho, pelas mãos de Moisés e de Adão. Amém. Que salmo belíssimo. Vamos compreender primeiro a estrutura desse salmo, para enxergarmos nitidamente o que ele quer trazer de informação para a gente. Nos primeiros versos, do 1 a 9, ele vai tratar só sobre lamento e clamor a Deus. O salmista, ele inicia ali expressando a sua profunda angústia, seu desespero. Ele diz: elevo a Deus a minha voz e clamo. No dia da minha angústia procuro o Senhor.
Então ele descreve também a sua dor física, sua dor emocional, descreve a sua insônia, sua falta de consolo. Ele vai dizer, né, erguem-se as minhas, ergo-me, né, as minhas mãos durante a noite e não se cansam. A minha alma recusa consolar-se. Por quê? Porque a dor é grande. E ele questiona se Deus o abandonou. Ele diz: rejeitará o Senhor para sempre, não tornará a ser favorável, esqueceu de nós. É isso que ele vai trazer. Na estrutura ainda dos versos 10 a 15, ele vai trazer recordações da obra de Deus. Então, em meio àquela dor, àquela angústia, o salmista se lembra das maravilhas que Deus realizou no passado. Ele vai dizer: lembrarei das obras do Senhor, certamente me lembrarei das tuas maravilhas, né, da antiguidade. E ele vai meditar sobre a libertação do povo de Israel, sobre a libertação da escravidão em todos os momentos, seja no período da Babilônia, no período da Síria. E hoje, que na verdade Deus traz para a gente, é na escravidão do pecado que ele nos liberta. Ele vai dizer: com teu braço remeste o teu povo, os filhos de Jacó e de José, justamente relembrando esse período de Israel, trazendo essa estrutura para dentro do texto. E o salmista vai reconhecer a santidade e o poder de Deus, quando ele vai dizer: ó Deus, teu caminho é santo, que Deus é grande como o nosso Deus, não há nenhum Deus tão grande quanto a ele, porque ele é o único Deus, não existem outros deuses. E na estrutura, finalizando, ele vai contemplar esse poder de Deus, da natureza, e confiar, ter essa confiança renovada. O salmista volta a sua atenção para as obras dos versos 16 a 20, quando ele vai dizer sobre as águas, né? As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e temeram, até os abismos se abalaram, demonstrando que todos os atos criativos, e nós somos um deles, ato criativo de Deus, como é dito na teologia, feito ex nihilo, ou seja, do nada tudo se fez, Deus fez tudo do nada. E o salmista vai descrever esse poder de Deus nas tempestades, em relâmpagos, né? As nuvens despejaram água, os céus trovejaram, também as tuas flechas dispararam. E ele vai concluir a lembrança de Deus guiando o seu povo. Guiastes o teu povo como um rebanho pelas mãos de Moisés e de Arão, porque Deus pega nas nossas mãos, Deus nos leva com ele. Deus mesmo é quem nos escolhe, Deus mesmo é quem nos redime, Deus mesmo quem nos faz recebermos o Espírito Santo para louvar e clamar a Ele próprio. Portanto, a estrutura aqui do Salmo nos mostra essa jornada do salmista, que começa em desespero, mas ela encontra uma esperança ao relembrar o poder e a fidelidade de Deus. E qual o significado que nós podemos ter desse Salmo? O primeiro é a honestidade. O Salmo se inicia com um clamor angustiado, onde o salmista ele não esconde sua dor, ele não esconde suas dúvidas, seus questionamentos, ele faz dúvidas, perguntas a Deus. Essa honestidade diante de Deus, ela é fundamental para que haja um relacionamento autêntico e verdadeiro. Quando você tem um amigo, uma amiga confidente, um pastor, um padre, enfim, quando você tem uma pessoa que você confia, você externaliza essa sua honestidade com tudo aquilo que você está passando, o sofrimento que você está sentindo. E isso é o que nós devemos ter com Deus, porque Ele é poderoso para nos acalantar. É na sinceridade de nossas emoções que encontramos espaço para cura e transformação. O Salmo também vai nos trazer uma lembrança, né? Então, em meio àquela aflição, em meio àquela dor, o salmista volta-se para as lembranças das obras de Deus lá no passado. E essa atitude vai nos ensinar o valor da memória na construção da nossa fé. Relembrar as bênçãos, relembrar as vitórias passadas, né, nos fortalece para enfrentarmos os desafios do presente, nos renovando em esperança, em confiança. Também teremos a contemplação. O salmista nos convida ali no terceiro momento a contemplar a natureza, a observar a grandiosidade da criação divina. Já parou para olhar o céu? Já parou para olhar esse azul de hoje? Se você está em Brasília,
O céu está um sol belíssimo. Então, essa contemplação nos conecta com a transcendência de Deus, ou seja, nos faz perceber que os nossos problemas, por maiores que pareçam, são pequeninos perto da soberania de Deus. Através da natureza, nós encontramos paz, nós encontramos serenidade para a nossa alma. Através da natureza, com o ato criativo de Deus, nós nos relacionamos mais e mais com o nosso Senhor, porque tudo foi feito por Ele e tudo é para Ele, para a glória dele. E por fim, nós podemos tirar como significado a soberania. A confiança na soberania divina é o ponto de chegada do salmista. Mesmo sem compreender os desígnios de Deus, ele vai reconhecer que o Senhor está no controle de todas as coisas. E o Senhor está no controle de todas as coisas na sua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que são escolhidos por Ele. Essa certeza vai nos permitir descansar nos braços do Senhor, sabendo que é Ele quem nos guia, Ele quem nos protege, mesmo em meio a tempestades da vida, mesmo em meio aos sofrimentos que a vida nos impõe. E para concluir, o Salmo 77, portanto, nos conduz a essa jornada de fé. Ela transcende dor, ela transcende dúvida, ela está acima de tudo isso. Então devemos lembrar que nós precisamos expressar nossos sentimentos com sinceridade a Deus, abrirmos caminho para a cura, para a transformação. A memória das obras grandiosas do Senhor no passado é o que vai nos estabelecer, nos ancorar ali na esperança, vai revelar a presença de Deus em nossas vidas com todo esse cuidado durante toda a nossa história. A contemplação da natureza, por sua vez ali, ela vai nos impelir ao quê? Reconhecer a majestade de Deus, o poder do Criador de ter feito tudo isso a partir do nada. E isso faz com que os nossos problemas se tornem pequenos, e isso acalma a nossa alma. Por isso, por fim, também a confiança na soberania divina vai nos permitir o quê? Repousar nos braços de Deus. Mesmo quando não compreendemos os propósitos do Senhor, os desígnios, nós devemos confiar, nós devemos entregar. Entregue a sua vida a Deus. Entregue tudo que você tem nas mãos do Senhor, porque Ele é bom e cuidador, Ele cuida de todos nós. Então, o Salmo 77, ele vai nos ensinar que a fé não é a ausência de perguntas, mas ela é a certeza que Deus está no controle. Ela nos guia, é Ele que nos protege em todos os momentos. Como bem observa João Calvino, ele diz exatamente isso daí. A fé não é um conhecimento frio e especulativo de Deus, mas uma confiança viva e ardente, que nos leva a descansar em seu amor e em sua fidelidade. Portanto, que possamos, assim como o salmista nos propõe nesse Salmo 77, encontrar refúgio e esperança em meio às adversidades, confiando sempre no amor e na fidelidade do nosso Senhor, do nosso Deus. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês nesse dia e no final de semana. Amém.